Brotar da Semente e Rádio 13 Indaiatuba entrevistam Caio Silva, pré-candidato a vereador na cidade de Indaiatuba. Boa noite, Brasil, boa noite, meus seguidores, boa noite, o nosso companheiro pré-candidato Caio Silva, que hoje está aqui para a gente fazer uma entrevista. Boa noite para você, Caio. Boa noite, gente. Boa noite, Jânio. Boa noite, Manezinho. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Boa noite, companheiro Jânio. Boa noite, companheiro Jânio. Um grande abraço. Muito obrigado pelo espaço aí, Jânio. Boa noite, Manezinho. Boa noite, Caio. Boa noite, gente. Ô, Caio, é o seguinte, os companheiros, a população de Indaiatuba, hoje nós estamos entrevistando o nosso companheiro Caio. Seja bem-vindo, Caio, a live aí, como sempre, me parece que estamos fazendo boicote. Alô, pessoal aí da internet, cuidado que eu vou processar e vou pedir indenização, que é um absurdo. É um absurdo, diga, Caio, toda hora para cair. O Caio, é o seguinte, a pergunta, e depois eu vejo com o companheiro Jânio, você e ele no debate, mas a pergunta, quem é você, cidadão? Quem é você, Caio Silva? E o que você quer fazer? Tem 13 sugestões. Olha, eu vou te falar, educação, nós temos realmente segurança, mobilidade urbana, o quarto, nós temos a pandemia, transporte, moradia, água, cidade, cultura, meio ambiente e a última reforma agrária, e temos a saúde. Qual desses 3 temas que você quer, Caio? Por favor. Nossa, Manezinho, muitos temas. Eu sou capaz de... São 13 temas, você tem direito de escolher 3. 2 é 40 minutos a live. 2, você pode escolher que é prioridade sua. E aí fica o debate entre você e o João, depois a gente faz as considerações finais. Mas escolha 2, por favor. Eu adoraria falar de mobilidade urbana e transporte público e gostaria muito de falar de educação também. E deixo mais um tema à vontade para vocês escolherem também. Não. Um candidato a vereador é você. Posso escolher mais um? Boa noite, Pedro Ferrari, nosso pré-candidato a vereador de Indaiatuba. Um abraço, seja bem-vindo. Agora tem você, Caio e Jânio. Bom, boa noite, Caio. Então, inicialmente, essa é uma iniciativa da Rádio 13, o canal do Manezinho no Facebook e Brotar da Semente, o nosso canal no YouTube. Então, após essa nossa prosa, nós transmitiremos também por essa rede. Inicialmente, então, nós gostaríamos que você falasse quem é você, quem é Caio Silva, o que Caio Silva pretende, e depois nós vamos trocar ideia aí sobre os 3 temas que você escolheu. Então, boa noite, fica à vontade aí, meu amigo. Bom, eu acho que eu estou descobrindo um pouco quem eu sou, né, no caminho. Meu nome é Caio Silva, eu nasci 30 anos atrás em Franco da Rocha, na Grande São Paulo, e eu moro em Indaiatuba desde os 4 anos de idade. Eu aprendi a ser aqui em Indaiatuba, né, estudei a vida inteira aqui, e é o único lugar que eu hoje posso chamar de casa, né, é o lugar onde eu me entendo por gente, onde eu aprendi a conhecer a mim mesmo, descobrir quem eu sou e a conhecer o mundo também a partir daqui. Eu sou arquiteto urbanista, me formei em 2016 e atualmente eu trabalho como vendedor ambulante, eu vendo doces e sou entregador de delivery também, da doceria da minha irmã. E eu acho que são coisas que se complementam. Eu ando nas ruas e vejo os trabalhadores nas ruas e isso põe em oposição, às vezes me leva a questionar também um pouco daquilo que eu aprendi na faculdade, né, na vida acadêmica, questionar algumas coisas e confirma outras também. Então, eu acho que essa síntese entre o mundo acadêmico e a realidade do trabalhador, ela é fundamental para a gente entender o mundo que a gente vive e, fundamentalmente, entender a nós mesmos, né? Eu
sou pré-candidato agora pelo Partido dos Trabalhadores à vereança na nossa cidade, e existem coisas que a gente precisa fazer, né, os vereadores, na verdade, deveriam ter feito já há 20 anos, que é o Estatuto da Cidade, que possui instrumentos, é uma lei federal que tem instrumentos que deveriam ser transformados em leis municipais, que combatem a especulação imobiliária, que é o fenômeno que faz a nossa cidade ser tão caro, o custo de vida que ser tão alto. E essas coisas, essas leis não foram postas em prática, né? E não é como se fosse um segredo ou alguma coisa desconhecida. É sabido que elas existem, é sabido, tá no plano diretor, que elas devem ser aplicadas, mas elas não são. Isso é um projeto de cidade deliberado, é um projeto de cidade que atende a interesses econômicos, interesses financeiros de algumas pessoas. E a nossa luta, a luta dos trabalhadores, não só do Partido dos Trabalhadores, ela é contra esses fenômenos, né? Eu acho que quem eu sou, né, só para finalizar, eu sou um cidadão, eu sou uma pessoa curiosa, sempre fui muito curioso e muito questionador. Acho que foi isso que me levou a sempre tá inquieto, me levou a nunca aceitar injustiças. Acho que desde muito pequeno eu sempre fui tido como uma criança rebelde, mas talvez fosse só a manifestação da indignação mesmo e do fato de eu não saber lidar mesmo com injustiças e não saber lidar com o mundo injusto como ele é, né? Como diria Oscar Niemeyer. Então, a gente chega uma hora que cansa de falar de política, a gente decide fazer política. E eu acho que esse é quem eu sou hoje. Sou uma pessoa tentando alterar a nossa realidade. Bacana, Caio. Muito bem essa introdução, esse sentimento de que muitas vezes é hora de ir para a ação, parar de pensar, parar de conversar e agir sobre a política. Quero mandar um abraço aqui para o Rogério Melo, que morou muito tempo em Indaiatuba, foi presidente do Centro Acadêmico da FATEC e hoje é pré-candidato a vereador em São Manuel do Paraná. Grande abraço a todos que nos acompanham aí. Então, o primeiro tema que o Caio Silva escolheu foi mobilidade urbana e transporte público. Indaiatuba, como sabemos, vive um drama aí em relação ao transporte público. Empresa sai, empresa entra. Então, sendo eleito vereador dia 15 de novembro, quais serão suas propostas na Câmara Municipal para melhorar a mobilidade urbana em Indaiatuba e o transporte público? Jane, eu acho que pelo fato de eu estar em pré-campanha, eu talvez não pudesse falar sobre propostas ainda, mas eu tenho algumas ideias de como, analisando a nossa realidade, ela poderia ser diferente. Acho que esse tom é mais seguro para a gente trocar essa ideia. Bom, Indaiatuba é uma cidade que se urbanizou nos últimos 20 a 30 anos com um número muito grande de condomínios fechados. Hoje, eles representam 27% da área urbanizada da nossa cidade. Qual que é a consequência disso? Você espalha a cidade cada vez mais para os lados, cada vez para mais longe, e, naturalmente, o percurso de toda e qualquer linha de ônibus, ele vai ser mais longo. Isso você pode resolver com mais terminais de ônibus, fazendo linhas mais curtas, que tem mais baldeação, só que isso não resolve fundamentalmente o problema. Então, andar de ônibus em Indaiatuba em 2020 é diferente de você andar de ônibus em Indaiatuba em 1990. É radicalmente diferente porque o percurso é maior, dentro do cenário da pandemia tem menos linhas, mas isso já era uma realidade que muita gente vinha apontando antes disso acontecer. Então, existem bairros aqui na nossa cidade, o Jardim Morumbi é um exemplo, o Caminho da Luz é outro exemplo, que são antigos empreendimentos habitacionais, populares, que ficam muito longe na cidade, e é onde o ônibus passa de 1 hora. Se é uma questão de vida ou morte, se é um compromisso, ou se alguém está doente, isso não é suficiente. Acho que chega a ser chover no molhado a gente dizer que isso não é suficiente. Só que no regime que a gente está trabalhando hoje, que é uma concessão pública para uma empresa privada, a empresa privada visa o lucro. Então, para ela, ônibus de 1 hora está garantindo a entrada de recursos no ritmo e no volume que ela quer. Só que, como é uma concessão pública, como é um serviço público, eu acho que é razoável a gente dizer que não é necessariamente o lucro de uma empresa que é o fundamental, que é a questão principal em jogo aqui. É a promoção de um direito, que é o direito à cidade. A mobilidade urbana é um aspecto do direito à cidade.
Então, a gente tem algumas experiências ao redor do mundo que apontam caminhos para a gente. São coisas que a gente talvez devesse se inspirar para tentar aplicar na nossa cidade. Uma delas é aqui no Brasil, em Maricá, uma cidade do Rio de Janeiro, próxima de Niterói, o transporte público não é oferecido por uma empresa privada. Ele é um serviço público prestado pela prefeitura. E a tarifa é zero. Então, de onde vem o dinheiro? O dinheiro vem de impostos que o trabalhador paga. Assim como os subsídios para empresas particulares, aqui em Indaiatuba, como acabou de acontecer, também vem de impostos dos trabalhadores. Só que o interesse em jogo é só... O Manezinho está sinalizando com um livro ali. É só... O interesse em jogo é a promoção desse direito, o direito à cidade, o direito de mobilidade. E, para além disso, essa é uma solução que a gente deveria, no mínimo, considerar. Uma coisa que deveria estar no debate. A escolha, as licitações, elas têm que ser transparentes, no caso de empresas privadas prestarem esse serviço. É claro que a abertura de concorrência para mais de uma empresa por licitação, de acordo com a lei do mercado, em tese, faria com que a concorrência levasse o preço da passagem a diminuir. Mas esse não é o ideal. A gente tem que sempre buscar o ideal e adequar isso à nossa realidade prática. Então, num cenário mais contido, num cenário mais, vamos dizer assim, pouco ambicioso, a gente pode propor essa alternância de empresas ou essa concorrência de empresas ao mesmo tempo, dentro também de um âmbito de licitação mais curto, para que nenhuma empresa privada se acomode no serviço e precarize esse serviço ao longo do tempo. Paralelamente a isso, a gente tem que pautar no debate a necessidade desse transporte público ser um direito público e ser acessível a todos, universalmente, de graça, com qualidade, com intervalos entre os ônibus mais civilizados. Acho que essa é a palavra. Uma pessoa esperar 1 hora do dia dela para se deslocar de um ponto a outro da cidade simplesmente é uma coisa incivilizada, uma coisa injusta, uma coisa... Talvez, se a gente for ser bem frio mesmo, você pode dizer que é uma coisa criminosa, é um crime contra a vida do trabalhador você fazer com que ele espere 1 hora para entrar no ônibus e depois de entrar nesse ônibus espere mais 40 minutos ou 1 hora para chegar no destino dele. E uma coisa que eu também gostaria de falar é que mobilidade urbana não é só transporte público. Mobilidade urbana é você fazer cidades voltadas para os pedestres e não para os automóveis, para começo de conversa. E no modelo de cidade que a gente tem hoje, isso não é possível. Você não anda a pé de um ponto a outro da cidade sem passar pelo que eu sempre falo dos vazios urbanos. Você sempre vai estar passando por uma área fechada da cidade. Você passa atrás de um muro de condomínio, você passa na lateral de um muro de um prédio. Então a cidade está cada vez fechada em si mesma, e isso é ruim para os negócios, porque você tem menos espaços de comércio, de serviços, de consumo, de atividades de serviço público na cidade também. Você força o trabalhador a optar pelo carro, seja no transporte por aplicativo, seja no ônibus, e você aliena as pessoas através desse processo. Você tira uma parte do direito à cidade novamente. Você faz com que as pessoas saiam de suas casas, vão para o trabalho, do lado do trabalho para um shopping, e nisso a cidade nossa, histórica, a cidade onde a vida acontece, a cidade onde todas as relações humanas acontecem, ela vai ficando cada vez mais abandonada, cada vez mais sem vida, cada vez mais sem pessoas. Ela está lotada e vazia ao mesmo tempo. É contra essa realidade paradoxal que a gente tem que lutar quando a gente pensa em mobilidade urbana. A gente tem que adensar a cidade, multiplicar a possibilidade de encontros entre usos diversos, atividades diversas, pessoas de classes sociais diferentes, fazendo atividades diferentes. Assim você torna a cidade não só mais segura, quando todos os olhos da cidade estão voltados sobre ela mesma, mas você também torna a atividade comercial da cidade mais competitiva. Você faz com que a vida na cidade, a vida comercial, até para o próprio empreendedor, para o próprio microempresário, para os maiores empresários, você cria uma cidade que é melhor para os negócios. Então, quando você fala adensar a cidade, você quer dizer compactar a exatamente. cidade, tirar esses vazios urbanos e fazer uma cidade única. Preencher esses vazios urbanos
Isso tem a ver com a revisão do plano diretor que está acontecendo esse ano e no próximo. Você reduz o perímetro urbano e você faz com que toda atividade de construção aconteça ocupando os vazios urbanos que já existem dentro desse perímetro e não criando mais vazios urbanos expandindo esse perímetro. Adensamento também tem a ver com verticalização. Uma coisa que eu sempre digo é que a planta da Morada do Sol, que é o maior bairro daqui da cidade, ela é idêntica na forma das quadras à planta de Manhattan. Então, o que diferencia a Morada do Sol de Manhattan? É a falta de verticalização. Quando você verticaliza, se você fizesse, por exemplo, o Campo Bonito, o número de unidades habitacionais que ele possui, se você tivesse feito isso verticalizando a Morada do Sol, imagina como não ia estar a economia da Morada do Sol hoje, com esse mercado consumidor integrado na cidade. Como que não ia ser a oferta de emprego para as pessoas que moram hoje no Campo Bonito se elas morassem na Morada do Sol? Pensa em quanto tempo de vida os habitantes do Campo Bonito, que perdem hoje no transporte público, deixariam de perder se eles morassem na Morada do Sol. Para quem anda de carro, são 10 minutos. Mas para quem tem que esperar um ônibus, para quem tem que entrar num ônibus, se deslocar até um determinado lugar, não é 10 minutos. São horas que se multiplicam por dia. E aí você preservaria o Campo Bonito enquanto área rural, poderia Sim. até ampliar a área de preservação ali, reflorestamentos, etc. Então, sua proposta seria essa, o que agora é romper, então, essa expansão desorganizada, porque já foi feito, como você disse, esse projeto, o projeto também do Caminho da Luz, que é um projeto de cidade visando o negócio, visando o lucro aí de proprietários de terra e não visando o direito do cidadão de ter uma vida digna. O Caio, estamos a 16 minutos, podemos passar para o próximo tema que você escolheu, que é educação, né? Educação pública de qualidade para todos. Nós tivemos aí os números do IDEB, né? Indaiatuba, inclusive, comemorou esses números. E quais são suas ideias aí? Veja, já falei ideias, já não são mais propostas aí. Suas ideias para a educação pública na cidade de Indaiatuba. Educação pública que nós temos aí o Sindicato Municipal dos Servidores, que inclusive tenho a honra de dizer que ajudei a construir esse sindicato, que antigamente não tinha. Tem os nossos professores aí também, vários professores que eu conheço de história, muito atuantes aí também. Então, quais são suas propostas para educação, suas ideias, no caso, aí para educação? Jânio, primeiramente, eu fico feliz que a nossa cidade tenha alcançado esse índice tão alto no IDEB, mas a gente tem que ser honesto com a gente mesmo e falar tudo, né? Falar toda a verdade. Um índice alto dentro de um panorama nacional que é dramaticamente inferior a esse índice, não é algo a ser comemorado. O fato da gente ser uma exceção dentro de um país que tem problemas seríssimos com a educação também não é algo a ser comemorado. E, fundamentalmente, esse índice positivo dentro de um cenário que, como um todo, não está inserido globalmente na economia do conhecimento, na quarta revolução industrial, é como se a gente estivesse comemorando uma corrida só com a gente e tem outras pessoas correndo muito mais rápido. Então, a gente tem que... O próprio modelo de educação, eu converso com vários professores, eu venho de uma família de professores, o modelo de educação, como a gente conhece, ele está muito superado, né? Então, a gente tem que focar em ensinar as crianças, não as 4 operações matemáticas, não simplesmente só ler e interpretar um texto, não só ciências da natureza, como física, química, biologia, mas a gente tem que ensinar as pessoas, ensinar as crianças a interpretar esses fenômenos e relacionar eles com o cotidiano, relacionar eles com a própria cidadania, para fazer com que as crianças, primeiramente, entendam o mundo em que elas vivem, e entendam a si mesmas, entendam as relações sociais que elas têm com as outras pessoas, dentro desse contexto de educação. E a gente, fundamentalmente, tem que fazer com que as crianças se apaixonem pela ideia de aprender. Isso não é feito, acho que talvez nunca tenha sido feito, e num mundo em que todo mundo tem acesso à internet praticamente, no mundo em que as crianças nascem com um tablet na mão, no mundo em que as crianças usam computadores, que são os celulares e tablets, e que as crianças nascem com acesso à internet, qualquer dispositivo que você tem acesso a todo o conhecimento do mundo.
A grande pergunta que a gente tem que fazer no nosso sistema educacional é o que as crianças vão fazer com esses dispositivos para buscar conhecimento. E o que elas vão fazer com esse conhecimento que elas obtêm. É o que se chama de ensinar as crianças a aprender. Então, paralelamente a isso, a gente está vivendo um cenário de quarta revolução industrial, que é o quê? Redes neurais, algoritmos, internet das coisas, tecnologia de comunicação 5G. Então, são várias tecnologias que estão revolucionando e vão permanecer revolucionando o modo como a gente vive, o modo como a gente se relaciona com as pessoas. E tem grandes empresas que ganham bilhões com isso, quase todas elas nos Estados Unidos, na Europa e na China, na Coreia e no Japão. E não faz sentido que a gente não se insira nesse processo. A gente tem que criar coisas, não só consumir coisas. A gente tem uma escola técnica aqui na nossa cidade que é maravilhosa e que teve papel preponderante na industrialização que a gente experimentou nos últimos 30 anos também, que é a FIEC. Então, a criação de mão de obra qualificada a partir da FIEC desempenha um papel nessa indústria que a gente está vendo se transformar rapidamente. A gente não está dando agora os passos que a gente deu 30 anos atrás para se integrar nessa indústria. Só que não adianta a gente fingir que não vai acontecer. Está acontecendo. A Amazon tem uma economia maior do que a do Brasil. O PIB da Apple, da Amazon, de grandes empresas de tecnologia, é maior do que de muitos países do mundo inteiro. Então, pera lá, como que a gente vai pegar a nossa fatia do bolo nesse cenário? A gente tem que ensinar as crianças, isso soa utópico, soa distante, mas está acontecendo agora. A gente tem que ensinar programação junto com a alfabetização. Tem escolas particulares de programação na nossa cidade, pelo menos 3 delas, que ensinam programação para crianças de 5 anos. Então, daqui 15, 20 anos, a gente vai ver. Essas crianças vão ser muito mais competitivas no mercado de trabalho do que as crianças que estão na creche pública agora. Então, por que a gente não está ensinando isso na creche pública? Na escola inicial, na educação básica para as crianças daqui da nossa cidade hoje, sendo que tem orçamento? A gente precisa qualificar um quadro de professores para isso, a gente precisa contratar pessoas, qualificar pessoas continuamente, porque se a gente pega uma pessoa que se formou em pedagogia, bacana, ela está apta a ser professor de acordo com a lei. Mas numa cidade como Indaiatuba, uma cidade que é número 1, uma cidade que maravilhosa, uma cidade que é sempre mais, a gente tem que oferecer mais também para os nossos profissionais contratados, concursados, os profissionais da educação. Então, a gente tem que qualificar essas pessoas para qualificar nossas crianças para ter uma mão de obra competitiva para daqui 15, 20 anos. A gente sempre está enxugando gelo, sempre a gente está corrigindo problemas que são fruto da decisão equivocada ou da ausência de decisão 30 anos atrás. O que eu proponho na educação é tomar essas decisões agora, para ter a mão de obra qualificada daqui 20 anos. E isso custa muito pouco dinheiro. Isso consome muito pouco do orçamento bilionário que a nossa cidade tem. E não é só uma coisa para longo prazo, médio e longo prazo. A gente pode estar ensinando redes neurais, inteligência artificial, com as plataformas que existem hoje, para os alunos de hoje da FIEC, para eles se integrarem no mercado que existe agora, de desenvolvimento, de programação de softwares. A gente tem uma capacidade de processamento e transmissão de dados com a internet 5G que a gente ainda não sabe as possibilidades para elas. Então, tão revolucionário como seria se a gente mostrasse um smartphone que tem um Google Maps que altera a rota em tempo real para te levar pelo caminho mais curto, se a gente mostrasse isso para uma pessoa no ano 2000, ela ia falar, não acredito nisso. Se a gente mostrasse videochamada, uma transmissão ao vivo, se a gente falasse isso para uma pessoa no ano 2000, ela ia falar, não é possível, isso não existe. Então, coisas que a internet 5G e a computação vão permitir com inteligência artificial daqui 10, 15 anos, agora a gente nem tem imaginação para imaginar isso ainda, entendeu? Então, essa economia criativa, essa economia do conhecimento, é mais do que dever do gestor público e dos legisladores inserir a nossa juventude dentro desse processo. As crianças de hoje, que vão ser os adultos de amanhã, vão agradecer aos gestores de hoje por isso. Então, mais do que deixar um legado, é uma questão de responsabilidade, né? Uma questão de proteger a economia da nossa cidade, porque se a gente é uma cidade próspera, é muito em função da industrialização. Só que como essa indústria está se transformando e vai deixar de existir
dentro de alguns anos, a gente tem que continuar buscando prosperidade. Ela está na economia do conhecimento. Inclusive, Caio, é bom dizer, né, que tanto a FIEC quanto a FATEC são obras anteriores a esse último aí, esse último continuismo aí de 24 anos de um mesmo grupo. Sim, então, a FIEC vem dos anos 80. Exatamente. Então, está na hora realmente de dar esse salto, de usar essas estruturas, algumas municipais, outras estaduais. Indaiatuba está aí, vizinha de Campinas, do aeroporto, vizinha da Unicamp, que é um dos maiores centros de conhecimentos aí do Brasil. Então, é perfeitamente possível essa interação, buscar essas inovações aí e trazer essa questão do conhecimento. Meu caríssimo, já estamos em 25 minutos de prosa. Você já quer entrar para o terceiro tema ou você quer continuar falando aí da sociedade do conhecimento? Eu queria só amarrar só esse tema, assim, só para a gente finalizar, que é se a gente parar e olhar no mapa, né, a gente está na região mais rica, do estado mais rico, do país mais rico de um continente. Eu acho que os nossos gestores, os nossos legisladores, eles têm que agir de acordo. Não faz sentido, na cidade mais rica, na região mais rica, do estado mais rico, do país mais rico, de um continente, que exista, por exemplo, gente sem casa, que exista, por exemplo, gente sem acesso ao ensino superior, que exista, por exemplo, qualquer privação, qualquer negação de direitos. Não faz sentido que, nesse contexto, existam pessoas morando nas ruas, em número cada vez maior. Então, a prosperidade ela só é verdadeira quando ela alcança as pessoas mais vulneráveis. Senão, não é prosperidade alguma. Prosperidade para poucos é uma violência, não prosperidade verdadeira. Eu acho que isso sintetiza o acesso ao conhecimento e o compromisso que a gente tem que assumir com as próximas gerações e com as gerações de hoje também, em relação à educação e qualificação de mão de obra para o mercado de trabalho e até a composição salarial dessas pessoas no futuro. Isso é uma questão de justiça, na verdade. Sem dúvida, e com a crise econômica provocada aí pelo Paulo Guedes e Bolsonaro, essa crise que avizinha de muito desemprego que já cresce no Brasil, que irá atingir Indaiatuba, haverá aí, ao meu ver, Caio Silva, uma destruição, a palavra pode ser forte, mas uma destruição de parte significativa da classe média, que vai depender cada vez mais de serviços públicos. Ironia do destino, esse governo está destruindo os ganhos econômicos do governo anterior e também os direitos, né? O SUS, a questão da mobilidade, as passagens cada vez mais caras. Hoje a classe média se acomoda. Indaiatuba é uma cidade que nós sabemos de uma classe média robusta, graças aos 12 anos, inclusive de 10 anos de governos petistas. Existe certos acomodados em relação a isso. Então, gente que fala, por exemplo, não preciso do SUS porque eu tenho convênio. Mas daqui a pouco não vai ter condições de pagar convênio, vai precisar do SUS, né? E aí, como é que fica o SUS? Mas é isso, vamos para o terceiro tema. Você escolheu, foi a saúde ou foi outro tema que você... Qual foi o terceiro tema que você escolheu? Eu tinha escolhido 2. Você consegue repetir para mim quais são os outros 10? Então, se você escolheu 2, eu vou escolher o terceiro tema, que vai ser a questão da pandemia. Vai ser saúde pública, a questão da pandemia em Indaiatuba. Como é que Caio Silva vê a questão da saúde pública em Indaiatuba, principalmente diante aí desse quadro que as pessoas já há um grande contingente de pessoas que depende aí do SUS e haverá mais pessoas diante desse desmonte que está sendo feito aí pelo governo, que deu muito dinheiro para banqueiros, mas não liberou linhas de crédito para os pequenos comerciantes, um governo que não apoiou aí a indústria nacional, um governo que incentiva aí o agronegócio exportador em detrimento de geração de empregos aqui no Brasil. Historicamente foi destruído as empresas nacionais aí pela Lava Jato, então a gente passa por um processo de destruição da indústria nacional
um governo que visa aí gerar emprego no exterior e não aqui no Brasil. Vou dar um exemplo. O Temer aprovou uma lei que permite, lei ou decreto ou medida provisória, algo do tipo, que permite o Brasil exportar boi in natura, ou seja, o boi inteiro. O boi não é processado mais no Brasil. Quando esse boi era processado no Brasil, essas empresas aí, o que fazia? Cortava, fazia lá o codimento e exportava, gerava emprego aqui. Com o boi lá no exterior, vai gerar emprego lá, para reeleger o Trump, amigo do Bolsonaro. E gera desemprego aqui. Indaiatuba, apesar de ser essa cidade maravilhosa, não está imune disso. Então, como é que fica aí a questão da saúde pública? E diante desse quadro devastador que vive em Indaiatuba, a última contagem que eu vi, infelizmente, 193 amigos, muitos aí conhecidos, gente que trabalhou comigo no aeroporto, gente que estudou comigo na FATEC, vizinhos, gente amiga, gente conhecida aí, alguns companheiros, né, do partido que se foram, são 193. Então, estamos a 30 minutos, temos 10 minutos aí, então uns 5 minutos para você expor sobre essa questão da pandemia e a questão da saúde pública. Depois o Manezinho irá voltar e nós faremos aí o fechamento. Jânio, a pandemia, ela teve uma descentralização do comando que não aconteceu em nenhum outro lugar no mundo. Então, as decisões tomadas, elas aconteciam em escalas diferentes no governo federal, no governo estadual, nos governos municipais. Acabou acontecendo um jogo de empurra entre essas instituições. O dinheiro que deveria vir do governo federal para ajudar pequenos empresários, a minha família, minha irmã é um exemplo disso, não chegou ou chegou de maneira hiperburocratizada. O auxílio emergencial para as pessoas, a demora em chegar esse dinheiro para as pessoas acho que ridícula, talvez seja uma palavra gentil ainda, porque no próprio governo Trump, nos Estados Unidos, ele fez o óbvio, ele imprimiu um cheque e entregou esse cheque pelo correio para todos os trabalhadores norte-americanos, de $1.200, né, por mês. E a própria desinformação, ela atingiu brutalmente, acho que todas as pessoas, e essa desinformação é produzida por alguém, e essa desinformação atende o interesse de alguém. Então, eu via no noticiário que o governo americano tinha falado desses $1.200 muito antes do governo federal aqui anunciar os R$ 200 de auxílio emergencial, que a oposição no Congresso fez com que virassem 600, e que o Paulo Guedes, na verdade, tinha proposto afastar as pessoas sem remuneração. É importante que a gente frise isso, né? O governo Bolsonaro não cedeu esses R$ 600 de auxílio emergencial porque ele é bonzinho, ele cedeu porque houve uma pressão forte política dentro do Congresso para que isso acontecesse. Não era o desejo dele, não era o desejo da equipe econômica dele que isso acontecesse. Então, essa ausência de logística, essa ausência de planejamento, essa má vontade com o trabalhador, ela é parte do problema. Ela trouxe consequências. Parte dos 130 mil mortes que a gente tem no Brasil hoje é em função disso. Eu não tenho a menor sombra de dúvida. E essa urgência em ajudar as companhias aéreas, ajudar os grandes empresários, ajudar banqueiros, sendo que se esse dinheiro fosse injetado na economia real, e se a gente tivesse feito um isolamento mais rígido, com apoio do governo para isso, com uma unidade entre as esferas estadual, municipal e federal, e sem desinformação, tem pré-candidato a vereador que está falando de cloroquina, ivermectina e zinco agora. Isso não funciona. Mas tem gente deliberadamente que, em nome de uma ideologia, espalha mentiras. Isso é mentira, não tem outro nome para isso. E essas pessoas, elas vão ser cobradas no futuro, quando toda essa ânsia das pessoas passar, isso vai ser posto em panos limpos e as pessoas vão ser responsabilizadas pelos seus atos. Então, basicamente falando de economia e pandemia... Opa! Só interrompendo, você já conclui. O Rogério Melo tá dizendo aqui,
um debate muito inteligente. Caio tem todas as condições para ser um vereador. Em relação à educação, além de melhorar o salário dos profissionais da escola, precisamos também ensinar as crianças rudimentos básicos da computação, como, por exemplo, técnica para digitar, técnicas de digitação. Também aqui, o Adevandro Almeida, grande Adevandro Almeida, meu amigo aí, que juntos nós sonhamos e conseguimos unir 3 grêmios estudantis, 3 ou mais, né? Acho que 5 grêmios, fizemos várias reuniões para criar a frente de grêmios de Indaiatuba. Ele está dizendo, aprender a aprender, Paulo Freire já disseminava em suas obras, bora seguir o mestre. E eu queria dizer que você falou que o governo liberou, realmente ele anunciou liberar dinheiro para as companhias aéreas, mas pelo que eu fiquei sabendo, não liberou. O único dinheiro que ele liberou foi para os bancos, que os bancos represaram, aproveitaram da crise para represar. Então, as empresas aéreas estão demitindo em massa, demissões em massa, o mesmo ocorrendo aí nas indústrias, o mesmo ocorrendo nos serviços. O único setor que não demitiu foi o setor o agro. Este aproveitou para aumentar e muito os preços. Então, realmente, é uma situação aí catastrófica do ponto de vista econômico. Então, temos 4 minutos, 1 minuto para você fechar aí o tema da saúde e da pandemia, e depois o Manezinho volta aqui para a gente fazer a conclusão. Sim, então, só para amarrar agora o tema da saúde e da pandemia, a ausência de liberação de recursos e essa confusão logística toda que houve, e esse represamento dos bancos também, que pegam dinheiro do governo abaixo da taxa Selic, que é a taxa de juros do Brasil, e emprestam acima, acumulando um ganho de capital hediondo, e é por isso que tem 34 novos bilionários no Brasil, ou os 34 bilionários do Brasil multiplicaram suas fortunas nessa pandemia, enquanto o país como um todo empobreceu. Isso é o que aconteceu, as pessoas se tornaram mais pobres, pessoas mais pobres não têm condição de bancar plano de saúde, e não tendo condição de bancar plano de saúde, elas vão procurar assistência médica no SUS. E então essa pressão sobre o sistema, ela tem um efeito perverso, porque as pessoas vão cada vez mais repetir esse ciclo de precarização do serviço e oferta do serviço pela iniciativa privada. Então, no futuro previsível, o quadro que a gente pode esperar são planos de saúde muito baratinhos, que não cobrem coisa alguma, sobrecarregam cada vez mais o SUS, e o dinheiro do SUS, que é um dinheiro público, que é um dinheiro federal, vai estar sendo cada vez mais apropriado por grandes empresários que são donos desses sistemas de prestação de saúde privada. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela tem um papel nisso, e ela tem nomeações políticas, né? E dentro desse âmbito de governo liberal na economia, liberal soa tão positiva a palavra, mas se as pessoas se atentassem para os efeitos disso na economia real e nas vidas cotidianas delas, esse governo talvez não estivesse mais de pé no lugar. E talvez as pessoas estivessem lutando pelos seus direitos, e o direito à saúde é um deles. No mais é isso, vamos lutar para reverter esse quadro, lutar para reverter a PEC do teto e garantir um sistema único de saúde com qualidade para todos. Caio Silva, maravilha, agradecemos muito aí a sua participação aqui nesse programa, nesse projeto aqui do canal Brotar da Semente no YouTube. Peço a vocês que se inscrevam neste canal, um canal jovem aí, mas que já tem 66 inscritos, né? Algo a ser comemorado, nasceu outro dia, tem um mês, temos 66 inscritos. Então inscrevam, não custa nada. Também acompanhem a página da Rádio 13 no Facebook, onde será também transmitido essa publicação. Passo para o Manezinho, então, para fazer o fechamento, 39 minutos em ponto, vamos fechar com os 40 minutos aí. Tá com você, Manezinho? Pontual, hein, Caio? Caio, morra de inveja. Sabe o que é isso que você estava mostrando? Minha esposa acabou de chegar lá do norte de Minas, Caiodeira. E o nosso educador e pré-candidato a prefeito, que você fez um debate junto com o Pedro Ferrari, acabei de ganhar dele. Isso é uma alegria, Carlos. Eu tenho uma honra
de mostrar, e o Jânio está com inveja, porque ele tem um, eu tenho três. Então, grande ô, abraço, Caio, grande eu quero. grande abraço aí Obrigado pro pela professor Levon. sua presença. Obrigado, viu, Jânio? Obrigado, Jânio. Obrigado, meu pai. Você Bom, o Manezinho caiu, mas agradeço o professor Levon aí que mandou esses livros para ele, e ele tem 3, e tem um desses, na verdade eu tenho vários livros do professor Levon, mas tem um desses que eu não tenho, então realmente. Mas, Caio, muito obrigado Rádio 13, e até mais aí. Deixa eu finalizar, por favor. Muito obrigado. Desculpa aí da caída da live, mas agradecer o Jânio. O Jânio, muito obrigado pelo espaço também, viu, Jânio? Caio, você é uma pessoa que eu admiro muito. Seja bem-vindo sempre ao espaço da Rádio 13. Tamo junto. Você é uma pessoa de um caráter que... e muito bom o seu debate, o seu depoimento e as pessoas. Só lembrando, o Jânio, que amanhã vai ser o companheiro Navarro, não é às 19, é às 18 horas, tá bom? Um abraço para o nosso pré-candidato, prefeito Pedro Ferrari, e todos os nossos pré-candidatos a vereadores de Indaiatuba e meus seguidores. Um abraço para todos. Abraço, valeu, Caio, valeu, Manezinho. Boa noite, gente. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.